Olá, bom dia, turma do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula, iremos estudar sobre sinais de pontuação. Acredito que todos, vocês já conhecem e que sabem também. O que são sinais de pontuação? São símbolos gráficos que têm como objetivo colaborar para a coesão e coerência dos textos, estabelecendo um sentido ao que está sendo escrito. Ou seja, para que um texto ele tenha coesão e coerência, precisa, dos sinais de pontuação. Para que servem os sinais de pontuação? Para representar pausas na fala, nos casos do ponto, vírgula e ponto e vírgula, ou entonações, nos casos do ponto de exclamação e de interrogação, por exemplo. Além de pausa na fala e entonações da voz, os sinais de pontuação reproduzem na escrita nossas emoções, intenções e anseios. Agora vamos ver quais são os sinais de pontuação. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, dois pontos, ponto e vírgula, vírgula, reticências, travessão, aspas e parênteses. Ponto final. Serve para indicar o final de uma frase. Exemplo, nós temos: a Mariana adora ir ao cinema. Utilizamos do final, ponto, final. Também, no ponto final, é utilizado, o ponto final ele é utilizado em frases declarativa, imperativa e nas abreviaturas. Na frase declarativa, nós temos um exemplo: eu gosto de estudar. Ponto final. Então, quando eu falo que eu gosto de estudar, eu estou declarando que eu gosto de estudar. Frase imperativa. Exemplo: Mateus, vai estudar? Ponto final também utilizamos. Nas abreviaturas, temos o exemplo: Senhor. A palavra Senhor está abreviada e também utilizamos um ponto final. Então, ficou claro para vocês que o ponto final ele serve para indicar o final de uma frase. E que ele também é utilizado tanto na frase declarativa, imperativa e as abreviaturas. Nas abreviaturas. Ponto de interrogação é indicado para frases que expressam uma pergunta. Exemplo abaixo nós temos: qual é o seu nome? Utilizamos ponto de interrogação nesta pergunta. A outra pergunta diz: por que você não foi ontem para a escola? Também utilizamos um ponto de interrogação. Então, sabemos que o ponto de interrogação é indicado para frases que expressam uma pergunta. E o ponto de exclamação é utilizado para indicar que a frase expressa uma admiração, medo, entre outros sentimentos. No exemplo abaixo eu tenho: que cachorro bonito! Temos uma admiração. Também utilizamos o ponto de exclamação no final. Na outra frase temos: que susto! Temos um medo. Também utilizamos o ponto de exclamação. Dois pontos. Serve para fazer explicação sobre algo. No exemplo abaixo nós temos: gostaria de fazer algo diferente. Dois pontos. Ir à praia. Também os dois pontos é utilizado para indicar uma enumeração, abrir diálogo em um discurso e também antes de citação direta. Vamos ver. Indicar uma enumeração. O exemplo abaixo nós temos: no meu colégio há, dois pontos, mesas, campos de futebol, jardim.
e etc, né? Abrir diálogo em um discurso. Exemplo: Joãozinho disse. Utilizamos também 2 pontos. Gosto de estudar. Antes de citação direta. Exemplo: como já dizia Vinícius de Moraes, 2 pontos, que o amor não seja eterno, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, os 2 pontos servem para fazer explicação sobre algo. Ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Exemplo: hoje precisamos de estudar bastante. Ponto e vírgula. Esta semana temos teste. Então, ponto e vírgula para indicar uma pausa maior, né, que é a vírgula. Já a vírgula é utilizada para a separação de elementos dentro de uma mesma frase e indicar uma pequena pauta na leitura e para separar o nome de lugar na escrita de datas. Vamos ver o exemplo abaixo. Ana Clara da Silva, vírgula, 19 de fevereiro de 2020, ponto final. Então, antes da data, utilizamos a vírgula. Também a vírgula, ela é utilizada, né, para isolar vocativo, isolar o aposto, isolar datas, endereços e elementos de enumeração. O que significa esse vocativo, né? Quando você invoca. Tem um exemplo abaixo. Maria, vírgula, venha cá, né? Também utilizamos a vírgula. Isolar o aposto. Exemplo: João, professor de língua portuguesa, vírgula, está fazendo regime. No João temos uma vírgula, né? Professor de língua portuguesa temos outra vírgula, está fazendo regime, ponto final. Então, quando eu falo João, professor de língua portuguesa, eu estou explicando que o João, ele é professor de língua portuguesa e também está fazendo regime. Isso é o aposto. Isolar datas e endereços. Exemplo: Curitiba, vírgula, 21 de março de 1979, ponto. Rua Mateus Leme, vírgula, 758. Também utilizamos as vírgulas. Elementos de enumeração. Exemplo: fui ao mercado comprar pão, vírgula, salame, vírgula, queijo, vírgula, batata, vírgula, arroz, vírgula, refrigerante, vírgula, feijão e também papel higiênico. Ou seja, aqui nós não enumeramos com números, mas sim com as vírgulas, por isso que é elementos de enumeração. Então, agora vamos para reticências. São utilizadas para indicar que um pensamento foi interrompido ou deixa o sentido em aberto. No exemplo abaixo nós temos: eu gosto de ti, mas reticências, né? Ficou em aberto. Quando eu falo eu gosto de ti, mas, né, não falou o restante. Travessão aparece nos diálogos para indicar a fala dos personagens. Serve também para enumerações, diálogo em narrativa e também para enfatizar algumas palavras ou expressão em um texto em substituição à vírgula. No exemplo abaixo, nós temos: o professor perguntou, : travessão, que livro é esse, né? Também utilizado nas falas dos personagens. Vamos agora às aspas. Indica a fala de outra pessoa no texto, servindo para destacar pontos importantes, como nomes estrangeiros, gírias e outros. No exemplo abaixo nós temos, abre aspas, as palavras são como os pássaros, fecha aspas,
dizia um poeta importante. Então, quando eu falo as palavras são como os pássaros, nós temos uma citação. O segundo exemplo, há trombadinhas nas cidades grandes batendo carteiras. Trombadinhas estão entre aspas e batendo carteiras também estão entre aspas. Então, trombadinhas é uma gíria e batendo carteira é uma expressão. Também temos nas aspas as expressão irônica. No exemplo, nós temos eles são uns anjinhos. Quando eu utilizo essa frase, por exemplo, eu mando para um amigo meu, uma amiga, falando sobre alguém dizendo que eles são uns anjinhos. Aí eu coloco entre aspas. Logo, aquela pessoa já vai entender que esse anjinho, entre aspas, é uma ironia, né? Então, quando eu falo anjinhos, não é que ele seja um anjo, né? Um anjinho. Eles são maus. Então, deu para entender que as aspas, ela indica a fala de outra pessoa no texto, também servindo para destacar pontos importantes como os nomes de estrangeiros, gírias e entre outros. Já o parênteses é utilizado no meio da frase e serve para dar uma informação ou explicação. No exemplo abaixo, nós temos: a Mariana brincava no jardim. Abre parênteses. Era onde gostava de passar as tardes livres. Fecha parênteses. Também o parênteses ele é utilizado nas referências bibliográficas e na retirada de trechos de textos. Vamos ver aqui abaixo. Exemplos de referências bibliográficas. Nós temos Machado de Assis, né, entre parênteses. Retirar trechos de textos. O exemplo abaixo nós temos. Abre aspas, né, reticências, cantou muito e depois foi embora. Também lá no final, abriu parênteses, né, e fechou também com reticências dentro. Então, o parênteses, ele é utilizado no meio da frase e serve para dar uma informação ou explicação. Então, gente, espero que vocês todos, né, tenham compreendido este conteúdo sobre os sinais de pontuação. A tia fez assim um resumo de tudo, né, para ficar bem explicado para vocês poderem entender melhor, né, sobre os sinais. E a tia vai estar passando uma atividade abaixo do link lá no WhatsApp para vocês responder, né, e para testar o conhecimento, né, se vocês compreenderam o conteúdo ou não. Então, tenham todos